Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de teoria do negócio, hipóteses, testes e medidas preventivas. Então, teoria do negócio é o conjunto de hipóteses de como funciona o mercado no qual a empresa atua e quais seriam as melhores estratégias para conquistar este mercado. Nós já vimos essa definição em aula anterior, estou retomando ela aqui. Estou também retomando que a teoria do negócio não deve ser entendida como uma teoria científica. Acho que a teoria científica ela é mais rígida. E também que qualquer teoria sobre o negócio pode ficar obsoleta. Nós vimos o exemplo da GM e da IBM nas aulas anteriores. Para montar sua teoria do negócio, uma empresa considera uma série de questões internas sobre o ambiente da organização, define aquilo que uma organização é paga para fazer, inclui a sociedade, sua estrutura, o mercado, o cliente, a tecnologia. Então, seria o ambiente externo, né? São esses fatores. A missão define aquilo que a organização considera como resultados significativos, mostra como ela está fazendo a diferença na economia e na sociedade geral. Então, a missão, a razão de ser de uma empresa. E as competências definem em que a organização precisa se superar para atingir ou manter a liderança. Então, do que ela precisa, né? A gente está numa indústria automobilística, nós precisamos de engenheiros mecânicos, enfim, né? Nós precisamos de bons administradores. Então, tem tudo isso. Especificações válidas para uma teoria do negócio. Então, hipóteses sobre o ambiente, missão e competências precisam se encaixar na realidade, então precisam estar alinhadas aqui, no contexto. As hipóteses sobre o ambiente, missão e competências precisam encaixar entre si, claro, né? As competências estão alinhadas com o ambiente e com o que a empresa quer, então tem que ter coerência em todas essas hipóteses. A teoria do negócio precisa ser conhecida e compreendida por toda a organização, o que é mais fácil no início, ou aqui a gente pode falar na empresa pequena, claro, né? Uma empresa pequena, são poucas pessoas, é fácil você dividir a teoria do negócio. Pense numa startup, né? Eram, 4 amigos formaram uma startup, ali cada um sabia do que se tratava a teoria do negócio. Agora, numa grande empresa que você tem aí milhares de funcionários, é muito difícil. O pessoal que está lá na base saber qual é a teoria do negócio da empresa. E por que é importante que todos saibam? Porque quando as pessoas sabem os motivos que levam uma empresa, por exemplo, a fazer um planejamento estratégico, elas são mais motivadas. É por isso que a startup geralmente consegue manter um alto nível de crescimento, porque as pessoas estão ali motivadas, elas entendem daquele negócio. Agora, quando os funcionários eles estão só fazendo por fazer, não tem ali, não faz muito sentido aquilo, além do salário no fim do mês, não tem toda aquela motivação. E aí você acaba prejudicando a própria produtividade da empresa. A teoria do negócio precisa ser constantemente testada, a organização deve ter a capacidade de mudá-la. Então, por isso que a gente falou nas aulas anteriores e demos exemplos de teorias que se tornaram obsoletas. Portanto, tanto a GM como a IBM poderiam sim mudar sua teoria do negócio, percebendo que o negócio que serviu lá no caso da IBM no início do século XX e da GM também, né, na primeira metade do século XX, já não estava adequado para o final do século XX e início do século XXI. Então, a empresa sempre tem que estar testando a sua teoria do negócio para ver se ela realmente continua válida. Se não continuar válida, vamos mudar. Algumas teorias de negócio são tão poderosas que duram muito tempo. Porém, como são artefatos humanos, não duram para sempre. Lembro lá acho que é da terceira aula, que nós falamos que uma teoria vem de um modelo que é uma representação de uma realidade complexa. O modelo ele é simplificado, ele representa uma realidade mais complexa. Como a realidade complexa ela é dinâmica também, ou seja, ela muda, o modelo fica defasado. O modelo é algo pensado pelo homem, a realidade não. E aí, toda a teoria do negócio, ela uma hora vai
cair por terra, podem ter certeza. Toda teoria do negócio, a empresa vai conseguir se manter se ela conseguir acompanhar a própria mudança na realidade dos negócios, modificando suas teorias conforme a própria realidade for sendo modificada. A primeira reação de uma organização cuja teoria está se tornando obsoleta é quase sempre defensiva. Se enterra a cabeça na areia e se finge que nada está ocorrendo. Então, olha, como um avestruz, né? Você está vendo lá tudo ruir e você não faz nada, às vezes até porque você tem um apego a certa teoria do negócio. Foi o que aconteceu com a GM. A segunda reação é tentar remendar. A GM tentou remendar, aqui quase nunca dá certo, tá? Então, primeiro ela ficou ali sem fazer nada, depois que ela percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa, ela tentou fazer remendos, que também não deram certo. Quando uma teoria dá os primeiros sinais de obsolescência, está na hora de começar a pensar novamente. Deve-se perguntar quais axiomas a respeito do ambiente, que é a hipótese, está melhor usar o termo hipótese, da missão e das competências básicas refletem com maior precisão a realidade. Então você vai refazer aqui tudo que você postulou bem aqui, a respeito desses 3 fatores aqui, porque já não estão mais coerentes entre si e com a realidade. Quais são os cuidados preventivos que se deve ter? Abandono. A cada 3 anos, uma organização deve questionar cada produto, serviço, política, canal de distribuição com perguntas. Detalhe, se for uma empresa de um setor muito dinâmico, como o setor de tecnologia, isso deve ser feito num período de tempo menor, né? Talvez até a cada 6 meses, enfim. Se já não estivéssemos nisso, nós estaríamos agora, por exemplo, você está no setor automobilístico. Imagina que você está fora dele, se vale a pena você entrar nele agora. Porque isto já funcionou. Apesar de nos parecer isso não funcionou, perdão. Apesar de nos parecer tão promissor. Mais uma pergunta de controle. Por que cometemos algum erro? É porque cometemos algum erro? É porque fizemos coisas erradas? Ou é porque as coisas certas não funcionaram? Então, fizemos a coisa certa, mas não fizemos bem, né? Estudar o que está fora, o chamado gerenciamento do que anda por aí. Os primeiros sinais de mudanças fundamentais raramente aparecem dentro da organização ou entre o seu cliente. Quase sempre surgem entre os não clientes ou entre outras organizações, né? Então, se você ficar fechado só no seu mercado, você pode estar perdendo ali tendências sociais que uma hora ou outra vão atingir o seu mercado. Então, você tinha lá a tecnologia e você era uma empresa do setor ali educacional que não estava pensando nisso, e de repente vem uma pandemia como do coronavírus e tudo fica muito acelerado. E aí só que a questão da tendência tecnológica, ela já estava sendo uma realidade em outros setores, tá bom? Até que o setor da educação também, mas tem setores como gênero alimentício. Apesar de o iFood já estava aí antes da pandemia, mas ainda tinha lá aqueles empreendedores com o espaço físico. Claro que isso nunca vai acabar, mas que não estavam percebendo ali aquela nova tendência, né? Então, estava acontecendo, e como falei de novo, mesmo tanto no próprio mercado alimentício como em outros mercados, também já era uma tendência para você tornar tudo virtual, entre aspas, né? Diagnóstico precoce, sinais de alerta. Quando uma organização atinge seus objetivos originais. Então, a organização ela tem um objetivo, toda organização tem um determinado objetivo principal, talvez uma missão. O que acontece depois que a organização alcança esse objetivo? É o fim da organização? Ela pode terminar e pronto, acabou? Não, ela tem que pensar num novo objetivo. Olha só. A AT&T tinha como missão dar acesso ao telefone a cada família norte-americana. Isso foi conseguido nos anos 1950, então ela conseguiu todos os seus objetivos. Não que ela acabou, né? Acabou o objetivo principal dela. Seus executivos disseram que estava na hora da empresa reavaliar sua teoria do negócio, mas o alto escalão desconsiderou. Alguns anos depois, a AT&T começou a tropeçar, sendo salva pelas leis antitrust, a quais determinaram a execução daquilo que a empresa havia se recusado a fazer voluntariamente. Ou seja, mudar ali sua teoria do negócio, né? Crescimento é rápido.
Qualquer organização que dobre ou triplique seu tamanho num período relativamente curto, necessariamente ultrapassou sua teoria. Ou seja, a teoria estava esperando ali um determinado retorno e você teve um retorno muito maior. Embora isso pareça bom no primeiro momento, significa que a sua teoria teve algum erro sim, porque ela deveria prever o retorno que você estava almejando. Se você alcançou um retorno maior, pode ser que você até potencialize a sua operação buscando uma teoria mais consistente. No Vale do Silício, se aprendeu que reuniões para tomar uma cerveja não são mais adequadas quando a empresa cresceu tanto que seus funcionários precisam usar crachá. Também tem esse sentido, né? A empresa cresce e aí você tem poucos funcionários, nem todo mundo entende da teoria dos negócios, né? Então não é mais uma startup que se reúne 4 amigos no bar e discute a empresa. Você tem ali já centenas de pessoas, por exemplo. Como é que você vai se reunir no bar e todo mundo vai entender o negócio? Você precisa de novos mecanismos. Sucesso ou fracasso inesperável da própria empresa ou de um dos seus concorrentes. Quando as empresas japonesas estavam encurralando as 3 grandes de Detroit, que são as empresas GM, Ford e Chrysler, a GM é a Ford mais conhecida, mas a Chrysler ela é menos conhecida, mas ela, que é menor, registrou um sucesso totalmente imprevisto. Suas vendas de Jeep e minivans estavam subindo rapidamente, porque eram modelos mais customizados. Então já dava que a ideia de que o mercado automobilístico ia migrar para essa customização. Se a GM tivesse olhado para a sua concorrente interna mais fraca, iria perceber que minivans e caminhões leves não sofrem impacto porque não estão no mercado de classe de renda e eram pouco influenciados pelo preço de revenda. Então essa aqui que a GM poderia ter percebido, né? Aquela segmentação de renda que nós falamos em aula anterior, que funcionou durante um momento, mas depois não funcionou mais. Tá bom? Aqui a principal referência dessa aula, Tashizawa, Cruz Júnior e Rocha. Então, pessoal, até a próxima!